Olá pessoas, vamos lá, mais um vídeo sobre esse livro. Então eu vou apresentar o livro sempre, vai que você começou aqui pela primeira vez, né? Então, bom, esse é o Analysis Techniques for Race Car Data Acquisition, Second Edition, e o autor é o George Seegers, certo? O George é um engenheiro é um Data Analyst, Race Engineer, acho que é assim que é chamada o cargo dele. Né? Eu acho que ele tem a própria empresa de consultoria nessa parte de Motorsport Engineering. E aqui nesse livro ele dá, de uma forma, eu acho até bastante didática para um livro de engenharia, né? A, ensinando como é a análise de dados, né? Que tipo de dados são extraídos em carros de competição, para que eles servem, como são extraídos, quais os equipamentos, mas principalmente ele é focado na análise desses dados, né? E na que você pode compreender deles, tanto em relação ao carro como em relação ao piloto, certo? Então, se você já viu os outros vídeos, sabe que hoje é o capítulo, eu acho que é o capítulo 7. Vamos lá. No último vídeo foi o capítulo 6, Gearing, agora nós vamos para o capítulo 7. Se você não está acompanhando a série, chegou aqui agora, né, dá uma olhada na playlist Estude Comigo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar em algum card também. E a gente falou desses outros tópicos do tópico 3, não, do tópico 4 até o tópico 6. Foram os tópicos abordados. Então hoje, cornering, vamos abordar os 7 temas, né? O tópico 7.1, The Cornering Sequence, The Traction Circle, Effects of Speed, Driver and Activities that Indicate Vehicle Balance, The Understeer Angle, Vehicle Balance with Yaw Height Sensor e, por fim, Front and Rear Lateral Acceleration. Então, vamos para lá. Vamos lá. Cornering, Chapter 7. Except for drag racers, all race cars negotiate corners, and the ability to do so as fast as possible minimizes lap time. These chapters cover the physics involving in cornering and how cornering capability of a race car can be investigated using data from the logging system. Bom, aqui ele já dá uma introduçãozinha, né? Diz que tirando para as corridas de arrancadas, todos os carros de corrida devem negociar com curvas, né? E que a habilidade de fazer o mais rápido possível pode ser visualizada, né, através da análise de dados, certo? Que é determinante para reduzir os tempos de volta. Tenha em mente que, se você prestou atenção, nos outros capítulos a gente analisou frenagem, aceleração e troca de marcha, né? Esse é o último capítulo em relação a todos os comandos do carro. Ou seja, a gente falou já de aceleração, a gente falou de frenagem, a gente falou de troca de marcha e agora a gente vai falar de cornering, que está muito relacionado à direção, né? Ou seja, os 4 comandos do automóvel que são manipulados pelo piloto, né? Então, vamos lá. Tópico 7.1, The Cornering Sequence. The car driver combinations go through various phases when taking a corner. Cornering process basically consists of the following phases: breakpoint to initial turning point to corner apex, and 3 corner exit. Bom, ele vai começar te explicando que uma curva ela tem uma sequência a ser cumprida. Ela tem a aproximação,
certo? Que é chamado de approach, né? É a frenagem, né? E os primeiros momentos em que o piloto começa a virar o volante, certo? Depois a gente tem o momento que o carro está no meio da curva, né? Mas assim, não é necessariamente no meio, mas é quando o piloto está direcionando o carro para o ápice da curva. A gente vai ver mais na frente o que é isso. E depois a saída de curva, que é quando o piloto está saindo do ápice, já está com praticamente o carro apontado para fora da curva, né, para a reta ou para outra curva, e já está acelerando ou já se preparando para tomar outra tangência. Então, breakpoint to initial turning point. The straight line brake phase forms an integral part of the cornering sequence because the point where the driver hits the brake determines the location of the turning point and entry speed. Bom, ele está dizendo aqui que o momento em que ele freia em linha reta na abordagem de uma curva, quando ele está entrando na curva, é parte da sequência de curva também, certo? Porque a velocidade com que ele chega, o ponto de frenagem, tudo isso são fatores que determinam como ele vai entrar nessa curva, certo? A gente, para quem não assistiu às outras aulas, isso a gente pode até relembrar, né? Nos capítulos de cornering, né? A gente viu como é importante essa parte de frenagem, né? Como ela é determinante. A gente viu também a parte de straight line acceleration, quando a gente comparou aqueles pilotos que conseguem uma velocidade maior e lá no final da reta você vê que ele consegue frear mais dentro e ainda consegue uma velocidade final maior. Isso, e o cara que é mais lento, ele acaba nem sendo tão rápido, né, produzindo uma velocidade final menor e acaba até freando antes, ou seja, perdendo tempo, né? Então, assim, aqueles gráficos que foram vistos nos capítulos anteriores, eles também servem para a gente compreender como isso determina a forma como o piloto vai entrar na curva, né? Se o carro vai estar bem equilibrado dentro da curva devido à forma que o piloto entra, ou se ele vai entrar com o carro um pouco ocioso, que é quando o cara freia muito cedo, ou então o piloto tira o pé, né, e leva um tempo para frear, né, talvez às vezes por insegurança, né, e aí esse tempo sem acelerar e sem frear, o carro fica sem reação nenhuma, então você acaba desequilibrando o carro e dando margem para alguns problemas de balanço, né? Então isso aqui é uma coisa que a gente, sem querer, acabou vendo antes, né? Turning point. To corner apex. The driver is usually still braking at turning point. This period is followed by a short neutral throttle period where the driver tries to carry the speed through the corner. This is not necessarily coasting period, and it can be very short to no time at all in duration. A gente está falando aqui do momento em que o piloto começa a virar o volante até o ponto que ele atinge o ápice da curva, certo? Isso aí já é depois da frenagem, mas esse momento é determinado pelo ponto de frenagem, né? E essa abordagem inicial, né? E ele fala que esse período geralmente é precedido, ou melhor, contabiliza, né, um breve momento em que o piloto nem está acelerando nem está freando, que é justamente próximo ali do ápice da curva. E por que ele não está? Né? Às vezes esse momento ele é muito breve, certo? E por que ele não está? Porque ele está tentando utilizar todo o potencial dos pneus para aceleração lateral, né? E aí ele nem freia e nem acelera, porque ele já freou o que tinha que ser freado e está esperando o carro apontar para a saída da curva para poder acelerar tudo, né? E ele ainda salienta, né, que esse período sem acelerar nem frear não é necessariamente um coasting. Coasting é
é justamente esse período que o piloto fica ocioso, ele nem freia nem acelera. Pode ser dentro de uma curva, pode ser na hora de uma freada. Né? Não, ele tira o pé e leva um tempo para frear. Né? Às vezes, mesmo frações de segundo, pode se levar a cerca de 10 metros. Né? E aí você acaba freando além do ponto. Muito fácil de acontecer. Eu já vi muito assim, algumas análises, você vê muito pilotos freando mais cedo e às vezes com um breve período de coasting lá. Esse coasting não é legal. Corner exit. This phase begins when the driver goes hard on the throttle and exits the corner on the following stride. Ou seja, é o período que o piloto já está saindo do ápice, o carro já está apontando para a saída da curva, ele só faz pisar tudo e ir-se embora. Né? Então vamos lá. Figura 7.1 illustrates the different events taking place during cornering with the driver activity channels, throttle, brake pedal and steering wheel. Vocês lembram do que eu falei? Que acelerador, freio, marcha, volante são os 4 comandos do piloto? Aqui, ó. Né, os 4 canais de atividade do piloto. Né? No caso aqui 3, né? Ele não citou o gearing. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Ele já mostra uma curvinha, né, e já mostra vários dados aqui. Vamos, antes de ler o que ele falou. Né? Uma curva padrão à direita, nem muito fechada, nem muito aberta. Né? Ó, vamos identificar as situações. Eu tenho um piloto aqui vindo com aceleração total. Esse canal verde é o canal de throttle, ou seja, borboleta de aceleração. Né? Você vê que ele vem com aceleração total, atinge a velocidade máxima bem aqui. Né? Perceba que o momento está aqui o freio, né? Então perceba que não há diferença no ponto em que esse canal decresce e esse canal aumenta, né? Ou seja, não há um período de coasting aqui. O piloto provavelmente freia com o pé esquerdo, né? Ou tem uma técnica de frear com o pé direito muito rápida, né? Então, freia, realiza um ponta-taco aqui, né? Aí aqui a aceleração, aqui é o ângulo da direção, steered angle, em graus, né? Freia, atinge o pico, perceba que ele atinge o pico, ele ainda não chegou no fim, ou na menor velocidade na curva, certo? E aí, ou seja, tem esse espaço aqui de freio, terminou a frenagem, aquele momento neutro, que não é necessariamente um coasting, ó, ele não está acelerando, nem está freando, ou seja, ele está usando todo o potencial dos pneus, né, ou pelo menos tentando utilizar todo o potencial dos pneus para contornar a curva. Se você perceber nesse período aqui, ó, a gente tem franca ascensão, o aumento do ângulo da direção, certo? E mais ou menos por aqui a gente atinge, não dá para determinar direito onde é o ápice da curva, se é no meio, se é mais para a saída, mais para dentro, ó, como o piloto fez essa abordagem, mas a gente vê aqui que mais ou menos por aqui, nessa região, está o ângulo de direção máximo, até que na saída da curva ele começa a retornar o volante e retomar a aceleração progressivamente, mas bem rápido. Né? Ele consegue fazer esse controle bem, você vê, ó, é quase uma reta. Esse é o tipo de aceleração ideal, de controle do acelerador, esse é o tipo de controle ideal, ou seja, sem ficar subindo e descendo, sem como às vezes a gente vê no livro tap dancing, né, que é uma forma de você estar, que é o que a gente chama aqui no Brasil de telegrafando o acelerador, um termo bem antigo, que você fica tentando buscar tração. Não, você vê aqui que ele tem uma técnica bem apurada, já sobe aqui quase em linha reta. Isso também pode ser sinal, né, de um veículo bem equilibrado. Né? Aí aqui no mapinha ele acaba também mostrando, né, vou dar até um zoom maior aqui para a gente observar melhor. Ó, no mapinha ele mostra ó, o espaço onde ele vem com o throttle position 100%, de 85% a 100%, freou,
Aí throttle position entre 0 e 15, ou seja, aquele breve período sem acelerar nem frear. Ele está só gerenciando o volante aqui, deixando o carro rolar dentro na curva, né? Rolar na curva, né? Controlando com o volante, né? Até que ele começa a retomar a aceleração. Né? Aqui esse espaço em azul, e aí em verde já a aceleração total, o carro está praticamente fora da curva. E aí é só correr para o abraço. Então vamos ver o que ele disse lá no parágrafo. Se eu acertei em alguma coisa. Figure 7.1 illustrate events take place during cornering. These events are discussed in more detail in chapter 14. Não vai dar para ver agora. For now, it is sufficient to show what the driver experiences when negotiating a corner. Vamos ver. For a car to get around a corner, lateral force must exist to keep the car on the track. This force, or grip, grip, aquele termo que a gente usa para a aderência do pneu. Ele está dizendo aqui da força lateral, que é o que faz o carro contornar a curva. Né? This force comes from the car tires and it's twofold. Vem dos pneus, né, da banda de rodagem com a pista. The tread surface of the tire grips with the surface irregularities of the track, but there is also a molecular adhesion between both surfaces. Ok, a banda de rodagem adere às irregularidades do piso. A adesão é um dos métodos, né, que os pneus que fazem os pneus produzir atrito, né? Então, e ela tem uma origem assim molecular, né? Ela é microscópica o estudo dela, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se você ver o asfalto de uma forma microscópica, ele tem várias asperezas, né? E o pneu, quando está passando por cima dele, a borracha está adentrando nessas asperezas e o asfalto está rasgando essa borracha, assim. E aí esse efeito, que é um arado que ele faz na borracha, né, que dá essa adesão, até anotei aqui, ali, né, que dá essa adesão. Quando eu digo anotei é porque eu tenho um quadro aqui com a minha pesquisa, olha. Tem um quadro ali, aqui. Opa, voltando aqui pra cá aqui. Pronto. Então essas asperezas, elas entram mesmo na borracha do pneu, e é dali que ele tira a força de agarre, né? E existem vários mecanismos que geram esse atrito. Curiosidade, durante a chuva, nem todos esses mecanismos que geram o atrito no pneu funcionam. Por isso que a gente não tem, os carros não têm tanta dificuldade na chuva. Se não me engano, é só o mecanismo de adesão que funciona. Né? Bom, vamos continuar. For this reason, Newton's laws of friction do not apply for racing tires. Tires can develop more lateral force than the vertical load acting on them. Bom, as leis de Newton, elas não são aplicáveis nos compostos elásticos, né? Em termos do estudo do atrito, né? Ela não é utilizada para esse tipo de composto, né? No caso, as leis de Coulomb, né? A Archard também, que foi um grande estudioso do atrito, inclusive tem até a equação de Archard do desgaste, né? Então é por aí que se segue. Quando tem atrito no meio, envolveu polímeros, componentes elásticos, sai Newton, entra Coulomb e Archard, né? São os nomes que dominam. A Monton também. Então, for a vehicle change direction, all the tires assume a slip angle. This angle exists because of the resisting moment due to elastic friction between tire and road surface that develops when the tire is turned. Put simply, the slip angle is the difference between the direction of the wheel is pointing and where it's heading. Bom, o que ele diz aqui?
Né? Ele fala que para um veículo mudar de direção, quando a gente gira a direção do veículo, o que a gente está provocando na realidade é um chamado ângulo de deslizamento. Então, para o pneu girar, ele precisa de um ângulo de deslizamento. Por quê? Eu tenho a carga sobre o pneu, até porque o carro é pesado, então ele está forçando o pneu contra o chão. Então, quando eu giro o pneu, quando eu giro o volante, que o pneu gira ali em torno do eixo, né? Existe uma força elástica, né? Um atrito devido a essa elasticidade entre o pneu e a pista, que ele vai deformar ali, né? E vai criar um momento resistor, porque tem uma resistência ali ao pneu esterçar, né? E se a gente observar a banda de rodagem nessa hora, ela deforma um pouco. A gente às vezes não consegue ver de onde a gente está, mesmo próximo do carro, né? Mas aí, aí acaba criando esse ângulo de deslizamento, que é o quê? O que é o ângulo de deslizamento? É a direção que a roda está apontando, mas em relação à direção na qual ela está efetivamente indo. Né? Às vezes a gente vê um carro saindo de frente, você vê as rodas com aquele ângulo enorme, sabe? Quase toda esterçada e o carro indo para fora da pista, né? E aí a gente vê um claro slip angle bem grande ali. Né? Então, ao mesmo tempo que é esse slip angle que causa essa força, né? Que permite que o veículo consiga esterçar. Spoiler, né? Existe slip angle nas rodas traseiras também. From a physical point of view, this is what happens when a car develops lateral grip. On the straight, preceding the corner that the driver wants to tackle. Só dar um zoom aqui, que é para não ficar a minha imagem muito em cima. Só um minuto. Vou ajeitar isso aqui. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Acho que agora deu. Tá bom esse zoom aqui. From a physical point of view, this is what happens when a car develops lateral grip. On the straight, preceding the corner that the driver wants to tackle, the steering wheel angle is fluctuating around zero. Na reta, o ângulo do volante é zero. Está indo reto, não tem slip angle, também não tem steering. All the tires have a small slip angle approximately equal to their torque setting. There is no lateral acceleration. E ele fala, o ângulo, o slip angle, ele é aproximadamente igual ao toe. O que é toe? Toe é convergência, certo? Ou divergência, dependendo da roda, né? Dependendo de como a roda está posicionada. Revisando, né? Essa parte é a parte de alinhamento. Convergência, imagine o veículo visto por cima, você consegue ver as rodas, elas estão retas para frente. Mas na verdade, na realidade, elas não são retas para frente, elas são inclinadas. Então às vezes você está vendo as rodas aqui e elas estão um pouco inclinadas assim. Se o eixo das rodas, saindo delas, né, se interceptam, se o eixo delas se interceptam, nós temos uma convergência. Se eles se interceptam atrás do eixo onde as rodas estão, temos uma divergência. Então, quando a gente está na reta, o slip angle ele é basicamente o ângulo, ou aproximadamente igual ao ângulo da convergência ou da divergência da roda. Certo? Então não há aceleração lateral. O carro está andando em linha reta, usando todo o potencial dos pneus para aceleração longitudinal. At the turning point, the drives turn the steering wheel, effectively inducing a slip angle
to the front tires. Then the front tires develop a lateral force. E aí o piloto chega na curva, freia, aí ele começa a virar. Nessa que ele começa a virar, ele está induzindo um ângulo de deslizamento, um slip angle nos pneus, certo? Aí o que é que acontece? Desenvolvendo a força lateral que faz o carro entrar na curva. Isso nas rodas da frente. This front force lateral, que a gente citou agora, né, causes a yaw moment around the vehicle's center of gravity, which in turning induces a rear slip angle and therefore rear grip. Primeiro, para vocês entenderem aqui, eu preciso dizer o que é yaw. E aí eu acho que eu vou precisar de uma ajuda. Vamos lá. Bom, fui pegar um carrinho aqui para vocês entenderem o que é yaw. Aqui o carro, certo? É um Lancer Evolution. Yaw é um dos movimentos que o automóvel faz, certo? O automóvel tem esse momento aqui, que é o roll, ou em português rolagem, ou rolling em inglês. Ele tem esse momento aqui, que é o pitch, né? Que é o mergulho. Isso aqui acontece em freada, certo? Ele pode fazer isso aqui também, quando a gente acelera, certo? E ele tem esse momento aqui, ó, que é quando ele gira assim, ó. Tá vendo o carrinho aqui? Ele vai girar assim, em torno do eixo perpendicular ao eixo longitudinal dele. O nome desse momento é yaw. É o que faz o carro dobrar, é o que faz o carro fazer uma curva. Se não tiver yaw, não tem curva, certo? Então ele está dizendo aqui que essa força lateral que a frente produz quando o piloto começa a virar o volante, né, produz uma força na lateral, e essa força gera um momento de guinada, que é o que a gente chama de yaw em inglês. E aí, esse momento induz nas rodas traseiras um slip angle. Lembra que eu dei o spoiler? Pois é. E aí o que acontece? O carro efetivamente entra na curva. Certo? O carro efetivamente entra na curva. As rodas aderem na pista e o carro entra na curva. When the car develops the necessary lateral grip to get it through the corner, all full tires assume a certain degree of slip angle. The amount of slip angle for each wheel determines the lateral force that each tire develops. Figure 7.2 is a plot showing the lateral force versus the slip angle of a given tire exposed to a given vertical load. Bom, ele diz aqui que essa aderência lateral, né, necessária, né, só é produzida, a aderência necessária para uma curva, ela é produzida quando todos os pneus assumem um determinado grau de ângulo de deslizamento, certo? E a quantidade desse ângulo de deslizamento, né, o quão grande ele é, né, o quão aberto ele vai ser em cada roda, determina a força produzida em cada roda, certo? E ele vai mostrar um gráfico, né, que relaciona a
força lateral com o slip angle, né, o ângulo de deslizamento, de um pneu exposto a uma carga vertical. Vamos lá. Aqui, lateral force, slip angle. Temos aqui, ó, uma parte linear, certo? Ou seja, eu tenho um crescimento de força lateral e eu tenho um crescimento do slip angle. Não há uma relação, assim, digamos, proporcional, mas há uma relação linear, certo? Até que eu venho para uma região chamada região de transição, que aí ele já não é mais linear, ele assume um formato um formato curvado, né? E já no final, já tendendo a um valor, a uma queda, né? Que é quando ele atinge o Peak Lateral Force Slip Angle. E o que isso quer dizer? Que é a força lateral, né? Isso é a força lateral máxima produzida e o máximo ângulo de slip angle. Perceba que depois a gente tem uma queda e aí eu tenho uma região friccional, aquele frictional range, ou seja, eu tenho uma região de atrito. Por que é chamada assim? Bom, vamos pensar um pouquinho. Talvez seja chamada assim. Imagina aquele exemplo que eu dei do carro saindo de frente, né? Ele indo, as rodas apontando para um lado e o carro indo para esse lado, mas não na quantidade que as rodas estão apontando. Então você vê as rodas arrastando no chão. O que a gente tem ali? A gente tem atrito, a gente tem mecanismos de atrito, mecanismos de desgaste atuando. Então a gente já dá para sacar aí que para eu ter o máximo potencial de curva, né, eu tenho que ter um ângulo de deslizamento até um certo ponto. A partir daí é desgaste, é pneu perdido. Vamos ver o que ele disse. Vamos ver se eu acertei alguma coisa. Three regions can be distinguished from this graph. First is a linear or elastic range in which developed lateral force is proportional to the amount of slip angle. The lateral force comes from the deformation in the tread surface, i.e., the tire cornering stiffness. O que ele quer dizer? Bom, é linear, ou posso chamar de elástico. Por que ele chama de elástico? Porque nessa zona o pneu vai deformar, quando a força cessar, ele vai voltar para a posição normal dele, sem nenhum prejuízo físico, né? E essa é a faixa que a gente tem uma certa proporção, né, da quantidade de força lateral ao ângulo de deslizamento, né? E ele salienta que a força lateral vem da deformação da banda de rodagem. Aí ele fala tire cornering stiffness. Bom, se vem da deformação, se eu tenho um pneu que deforma menos que um que deforma mais, isso vai refletir na minha capacidade de curva. Vai. E aí a gente já começa a entender, quando a gente está vendo Fórmula 1, quando a gente está jogando Gran Turismo, Assetto Corsa, por que quando eu boto aquele pneu hard o carro fica ruim? Tá aí. Tá dentro dessa curva aqui. Second region is a transition range in which the relationship between the slip angle and the lateral force is no longer linear. Here, the rear portion of the tire footprint begins to slide laterally along the ground. Bom, ele fala região de transição, certo? Que ainda há uma certa relação entre o ângulo de deslizamento e a força lateral, mas ela não é mais linear. Não há mais uma proporção ali, né? Mesmo que você não conheça a proporção quando ela é linear, né, também, né? E ele fala que, quando ele cita tire footprint, a gente já leu esse termo nos outros capítulos, mas se você caiu nesse vídeo agora, tire footprint é
é a região de contato do pneu com a pista, certo? Então ele diz, tire footprint começa a deslizar lateralmente ao longo da pista, certo? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está começando a ter mais, como é que eu posso dizer? A deslizar mais do que produzir força lateral. Ele está começando, ainda não está efetivamente. Está quase lá. Third, after the maximum lateral force is reached, an increase in slip angle does not continue to result in a higher lateral force. This area is the frictional range because from this point, the lateral acceleration is merely a result of friction between tire and the road surface. Eita. Será que bate com o que eu falei? Certo? E, bom, ele fala que depois que atingiu-se a máxima força, né? E se eu aumentar ainda mais o meu slip angle, como é que eu aumento? Se eu girar mais o volante. Se eu continuar girando o volante, o carro está na potência, está no... Estou virando aqui e tal, vou tentar girar mais rápido nessa curva, vou virar mais, vai ter um limite aí. Pode ser que você extrapole e aí eu já não tenho mais em uma força, não tenho mais um crescimento da força lateral, né? E aí eu entro efetivamente na frictional range, que é a faixa de atrito, na faixa friccional, certo? Porque aí que a força lateral, né, eles dizem que passa a ser resultado do atrito apenas do pneu com a pista. E aí a gente entra, aí nisso contabiliza desgaste, né, mais desgaste do pneu e até uma quebra na força lateral. Então vamos lá. The vehicle balance is determined by how much lateral force on end of the vehicle develops in comparison to the other end as well as which end of the vehicle reach the tire maximum lateral force first. Aí ele fala, isso aqui eu deixei rachado porque eu já li esse capítulo 95 mil vezes e ainda continuo esquecendo de algumas coisas, né? E essa afirmação dele é muito interessante, porque ele diz aqui basicamente como é que a gente pode ter uma compreensão do que é acertar o carro, né? O balanço do veículo, né? A estabilidade dele é determinada pelo quanto de força lateral um eixo. Quando eu estou dizendo eixo, é as duas rodas da frente, as duas rodas da frente. Um eixo desenvolve, né, em relação ao outro. E quem desenvolve mais rápido, né, quem desenvolve a máxima força lateral primeiro, né? Então, talvez a gente já possa compreender aí, né, o que é o understeering, o que é o substerço, o que é o sobresterço, né? Será que essas rodas estão desenvolvendo, quem está desenvolvendo a força lateral máxima primeiro aí? Será que de trás a força lateral vem mais rápido, vem primeiro, é maior? Quando eu tenho um sobresterço, que é quando o carro sai de traseira, ou será que é o contrário? Ou será que no substerço eu tenho muita força lateral na frente e eu tenho baixíssima força lateral atrás? É uma coisa já para a gente começar a pensar, porque quando você senta para estudar acerto de carro, esse tipo de coisa vai vir, tem que estar na cabeça para você definir alguns parâmetros, como rigidez de mola, altura, esse tipo de coisa. An investigation using information from the vehicle's data acquisition system occurs in the following sections. Bom, terminamos aqui o primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico, que é um tópico muito interessante, muito legal, certo? É o The Traction Circle. In figure 7.3,
Deixa eu verificar se é essa mesmo. The longitudinal and lateral acceleration is pictured of a car negotiating a series of corners. 4 different points are indicated in the graph. At point 1, we can see that the longitudinal acceleration is negative while lateral g is 0. Bom, vamos ver o gráfico e depois a gente deixa eu verificar aqui como é que está a conexão. Bom, tá tudo certo. Enfim, vamos lá. A gente vai olhar agora esse gráfico. Ele vai falar do círculo de tração, certo? E ele vai verificar uma situação onde um veículo está contornando uma curva. Vamos tentar compreender primeiro, antes, e comparar com o que ele falou. Vou aumentar um zoom aqui no gráfico. Eu estou começando a achar que o meu tamanho nesse vídeo está muito grande, então eu vou diminuir um pouquinho. Acho que agora está melhor. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um carro que está entrando numa curva. Eu tenho o meu sinal verde, que é o meu lateral G, ou seja, a minha força lateral, e o sinal amarelo, que é a minha força longitudinal, que é aquela que empurra o carro para frente nas retas e nas curvas também. Mas o que a gente quer saber nas curvas é força lateral, né? Então, perceba, vou passar o cursor aqui em cima, certo? Perceba, o piloto está vindo aqui, força lateral, ela vai diminuindo com a velocidade por causa da aerodinâmica, ele freou. E aí, freou, começou a virar na curva, ó, freou. A partir do momento que ele já começa a frear e ir virando, né? Então, veja aqui, eu tenho o ponto 1, ele já virou o máximo, né, que podia, certo? E aí ele provavelmente agora começa a contornar a curva, né? De fato, ele já provavelmente já tirou o pé do freio aqui na região 2, já não deve estar mais freando. E aí ele está virando o carro na curva em direção ao ápice, né? Veja que a aceleração longitudinal cai bastante de 2 para 3, ou seja, ele está usando todo o potencial dos pneus para virar o carro, né? A aceleração continua muito, começa ou melhor, ela está aqui de 2 para 3, ela está aumentando, né? Porque isso aqui é negativo. Ela começa a aumentar um pouco mais, de 3 para 4, ou seja, o piloto está saindo da curva. Aqui na região 2 e 3 eu diria que ele está no meio, ali na região do ápice, entrando no ápice e saindo aqui em 3 ele já está saindo do ápice em direção à saída da curva, já provavelmente retomando a aceleração e voltando o volante, né, para a posição reta, né? E no caso aqui ele está fazendo uma tomada de uma outra curva. Se você perceber aqui, ó, o volante, a aceleração lateral está para um lado e depois vai para o outro lado, ou seja, ele está provavelmente uma curva em S. Então vamos ver o que é que o Jorge diz no texto. Vamos ver se eu acertei alguma coisa. At point 1 we can see that the longitudinal acceleration is negative while lateral g is 0. Sim, ok. This means that the car is braking in a straight line. Certo, errei. Eu disse que ele estava virando. E de fato é verdade, está em 0, ou seja, o carro está freando em linha reta, né? Acho que isso aqui talvez seja o piloto tangenciano, né? Para trazendo o carro para a parte de fora para entrar na curva. Talvez tenha sido isso, né? At point 2, the longitudinal deceleration is still more or less the same. É verdade.
But the car has started to build up lateral Gs, ou seja, ele já está entrando na curva. Nesse ponto eu acertei. At this point, the driver is braking into the corner. Aí acertei também, né? Disse aqui que ele estava freando e contornando a curva. Né? But the car has started to build lateral Gs. At this point, the driver is braking to the corner. Maximum lateral acceleration is reached at point 3, and here the longitudinal deceleration is reduced to almost zero. Né? Ou seja, ele deixou de frear, estava contornando a curva. Isso é um sinal claro de que ele está chegando próximo à região do ápice, né? Onde eu tenho a máxima, não necessariamente onde é a máximo ângulo de giro, né? Mas eu tenho a máxima desaceleração ou a máxima aceleração lateral, né? E aí a aceleração longitudinal ela fica em torno de zero, porque o carro está praticamente contornando a curva, usando todo o potencial dele para esterçar. Né? Point 4 shows the car accelerating out to the corner, which is indicated with positive longitudinal acceleration and decreasing lateral Gs. Ou seja, aqui eu acertei também. Né? Aqui eu te falei algumas besteiras. Então, ou seja, o carro está começando a acelerar. Do 3 para o 4 ele já passou do ápice e está começando a acelerar para sair da curva. Table 7.1 denotes all 4 points the respective lateral force and acceleration. Ele vai fazer uma tabela, né, como vocês podem ver aqui. Ele vai pegar cada ponto desse e vai tabular a aceleração lateral e a aceleração longitudinal respectiva a esse ponto. Certo? Estamos aqui vendo tabela 7.4. Eu acho que ele vai usar isso em breve. Let's go through this particular corner again using the 4 points in figure 7.4. Ele vai agora colocar uma figura. At point 1, the car is braking. Agora vamos conhecer efetivamente o círculo de tração. Ponto 1, o carro está efetivamente freando. Ponto 2, o veículo está entrando na curva. Ponto 3, o veículo está desenvolvendo a máxima aceleração lateral e está praticamente só com aceleração lateral. A aceleração longitudinal é baixa, quase próximo de zero. Ela geralmente nunca é zero, né? Porque o veículo ele precisa ir um pouco para frente também para contornar a curva. Né? E aí, né, a gente tem a saída da curva, que é quando a aceleração lateral começa a reduzir e a longitudinal começa a se sobrepor. Vamos ver o que ele diz. Let's go through the arrow between the chart origin and point 1 is nearly vertical. Okay. At the point 2 there is a bit less longitudinal but some amount of positive acceleration. Ou seja, aquela zona ali de freada, o gráfico está praticamente vertical. Assim, a reta até o ponto 1 é quase vertical. Ou seja, ele está dizendo que só tem praticamente aceleração longitudinal. No ponto 2, a gente encontra alguma aceleração, algum nível de aceleração positiva lateral. Por quê? Porque o piloto está começando a virar. Tá trazendo o carro para a curva. Né? E the arrow has been rotated counterclockwise around the chart. Ok. At point 3, the arrow is nearly horizontal, indicating a pure cornering phase, which is followed by an acceleration phase out of the corner. Bom, aí aqui é aquilo que eu falei, o veículo ele está atingindo o ápice dele, né? O ápice de aceleração lateral, né? E aí eu tenho uma aceleração longitudinal pequena, um composto pequeno, né? E essa fase, a fase 4, é a fase de saída da curva. Now let's take every single data point for a full lap around the circuit and plot the results in a XY chart. Bom, ele vai
contabilizar todos os dados de uma volta inteira em um circuito e vai pôr num gráfico. E isso aqui é o que é gerado. O nome do circuito é Nogaro. Se eu não me engano, esse circuito é na França, não tenho total certeza. Certo? E aí, perceba, o círculo de tração não é um círculo. Ele é um coraçãozinho, né? Um elipse. Certo? Por quê? Por que será? A gente já deu pistas disso nos outros capítulos. Vou dar spoiler. Lembra da resistência aerodinâmica do carro? Do arrasto? Que sobrepõe rapidamente a potência do motor? Aqui, Aqui. Perceba que eu não tenho pico de força longitudinal positiva como eu tenho de força longitudinal negativa. Exemplo, aqui, nessa reta aqui, o cara vem com tudo, freia. Olha a força longitudinal que ele produz aqui. Certo? Aí na reta mesmo, quando ele está na velocidade máxima, a aceleração longitudinal dele é bem menor do que a desaceleração. É a força de arrasto. O veículo não consegue ter uma grande desaceleração. Às vezes acontece de durante um treino o vento está de uma direção e aí você tem essa região daqui, né, da força longitudinal aqui da aceleração, respectiva aceleração, numa posição, né, um pouquinho mais elevada, e a de baixo, né, referente à desaceleração, um pouquinho mais reduzida também. Por quê? Porque às vezes o vento está mais empurrando o carro para frente do que exercendo uma resistência, né? E aí no outro dia de treino a posição do vento mudou, a direção do vento mudou, ele está empurrando de frente para o carro, né? E aí eu volto a ter essa condição que a gente viu aqui. Então é muito interessante o Traction Circle. Então vamos lá. Certo. French Nogaro circuit is given in figure 7.5 and is known as the traction circle. A racing tire can develop approximately equal power in acceleration, braking, and cornering. Plotting maximum forces that a car tire develops in each direction gives the traction circle of the tire. Most data acquisition packages feature an XY graph of lateral versus longitudinal acceleration, which is essentially the traction circle or GG diagram for the entire vehicle. This graph represents the cornering power of the vehicle. As we are looking here, deixa eu comentar isso aqui. Eu acertei, é o circuito de Nogaro, na França. Ele fala do que essa figura é o círculo de tração. Então, né, como eu falei, né, sejam devidamente apresentados, certo? Aí ele fala que um pneu de competição pode desenvolver aproximadamente forças iguais na frenagem, na aceleração e nas curvas, né? E ele vai plotar isso num gráfico XY, né? Onde no eixo Y, no eixo X, eu tenho a aceleração lateral, o G lateral. Vamos chamar de G lateral agora. E no eixo Y eu tenho um G longitudinal, certo? E é essencialmente o diagrama GG, né? So, as we are looking here, só um momento. As we are looking here at the acceleration data of a vehicle, this graph is a representation of the total grip being developed by the four tires. The friction circle is a way of thinking about only the grip that a tire, not only the grip that a tire can develop under given conditions, but also how this grip is being utilized by the driver.
Olha isso aqui que ele falou, certo? Ele já diz aqui, o gráfico GG, né, o círculo de tração, certo? O gráfico GG, o círculo de tração, né, é uma forma de você não apenas avaliar, né, a capacidade do pneu, né, do veículo, certo? De fazer curvas, né, nas mais diversas condições, mas também, né, como o piloto está utilizando o grip do pneu. Né? A gente pode ver se o piloto está utilizando mesmo a capacidade toda do pneu. Né? Você pode ver isso por esse gráfico. Né? The positive side of y-axis, é importante isso aqui. The positive side of y-axis indicates that the vehicle is accelerating. The negative side of the y-axis means that it's braking. Ou seja, né? Como eu comentei ali, a parte de cima, a aceleração de baixo, né? Na linha no Y é freio. The negative x-axis means that the car is cornering to the right and vice versa. Ou seja, o negativo, né, do gráfico. Vamos ver aqui no gráfico, certo? Aqui, o carro está nesse lado aqui, certo? Perceba aqui o zero, deixa eu ver se eu localizo o zero. Está aqui o zero, certo? O zero está aqui, certo? Então, e o zero longitudinal está onde? Ele está bem aqui. Então o zero desse gráfico ele é mais ou menos aqui, onde está o cursor do mouse, certo? No eixo Y, né, aqui na vertical, acima é aceleração, na vertical abaixo é freio, desaceleração. Na lateral direita eu tenho uma curva feita para o lado esquerdo. Na lateral esquerda, covered by the data points, represents the acceleration envelope of the vehicle. For the traction circle to be read as illustrated in figure 7.5, the axis system for lateral and longitudinal acceleration that was presented in chapter 3 must be adhered to. Então ele está falando do eixo longitudinal, da aceleração longitudinal e da aceleração lateral no sistema de eixos que ele apresentou no capítulo 3. Esse capítulo 3 eu ainda não passei aqui no canal. Né? Eu comecei logo do 4. Né? Porque era o que eu estava estudando, aí eu tive essa ideia. Então eu vou mostrar. E aí já estava no capítulo 4, eu não quis voltar. Mas nos outros vídeos eu coloco. Certo? Eu já apresentei aqui, né, esse gráfico. Vamos agora para os próximos parágrafos. The tire maximum grip in any direction depends on the vertical load to which it is being subjected. This implies that the size of the traction circle is not constant. In a high downforce corner, the circle diameter is larger than in a slow down corner. Bom, quando eu apresentei o gráfico, eu falei um dos motivos porque que a parte de aceleração ela é... Veja, vamos ver aqui. Olha o zero aqui no gráfico, no eixo Y. Olha como ele está pequeno em termos de faixa em relação à parte negativa do eixo Y. Certo? Eu tenho cerca de 1 G só para aceleração para frente. Dá mais um zoom. Mais um. Certo? Vamos botar aqui. Certo? Lembra que eu falei disso? Pois é. Então, isso aqui é devido ao arrasto. Porém, a aerodinâmica, dependendo do carro, né, o arrasto aerodinâmico, né, ele pode provocar downforce. Né? Assim, se eu tiver um carro com
asas, né? Aerofólio, asa dianteira. Olha o avião passando. Eu acho que nós podemos voltar. Então, como eu estava dizendo, eu tenho arrasto aerodinâmico. Isso reduz a minha capacidade de aceleração longitudinal, certo? Mas o arrasto aerodinâmico também provoca downforce, ou seja, força para baixo devido aos aerofólios e às asas dianteiras, certo? Não que este projeto de carro tenha uma aerodinâmica tão fina assim, mas se eu tenho essa aerodinâmica bem apurada, eu posso deixar esse gráfico mais largo. Por quê? Porque eu vou dar mais capacidade do veículo contornar curvas em alta velocidade. Mas além disso, que é o que ele quer dizer no parágrafo, eu ainda não falei o que ele disse, né? Ele diz que quanto às vezes o tamanho do gráfico determina também o tipo de pista, né? Olha aqui. The tire maximum grip in any direction depends of the vertical load to which is being its tire subjected. This implies that the side of traction circle not constant. So, ele diz que o grip em qualquer direção depende da carga vertical. Sabemos disso. Na qual o pneu está sendo submetido, né? E implica que o círculo ele não é constante. Ele não é constante mesmo. Né? Eu posso ter um círculo diferente em cada pista. Eu vou ter. Né? E aí a gente vê em a high downforce corner, ou seja, aquelas curvas de alta velocidade, sabe? Que você faz quase com o pé embaixo, que você dá só uma tiradinha para o carro apontar para a saída e você já pisa tudo e vai embora. Pronto, nessas curvas você tem uma grande aceleração lateral também. Né? Por isso que às vezes os gráficos eles ficam tão largos. Não sei se esse seria o caso, né? Porque aqui temos dois exemplos, né? Vemos aqui essa curva, creio eu que o sentido seja esse, certo? E aí temos aqui uma curva para a direita e depois uma curva para a esquerda. Veja aqui a curva 2 aqui. Provavelmente o piloto faz essa curva 2 com o pé embaixo, né? E aí a gente vem aqui para a curva 1, que não é uma curva muito lenta, mas ele já vem de uma reta, então ele vem bem rápido, né? E aí a gente tem uma freada com a curva, um breve freio, né? Aqui eu posso dizer que não foi um freio tão grande, ou talvez só uma tirada de pé, né? E uma grande aceleração lateral. Veja que está cerca de 1.6 até 2, digamos aí, entre 1.6 e 2 G, né? Enquanto que para frente só está produzindo 1 G. Né? Então vamos ver o que ele vai dizer agora, que ele vai já comentar ele vai já falar sobre o que eu falei, né? First observation from the figure 7.5 is the fact that this friction circle is not in fact circular, but resembles more ellipses. Para mim isso parece um coração. This has to do with the positive longitudinal acceleration being limited by engine power and aerodynamic drag. This last parameter helps to slow down the vehicle under braking. Isso é bom. So therefore the longitudinal deceleration will always be larger than acceleration. Viu aí? A aerodinâmica está sempre contra. Então eu não vou conseguir, mesmo com o mais potente dos motores, desempenhar uma aceleração longitudinal maior que a desaceleração, porque o arrasto acaba ajudando o veículo a parar também. The track map in center of the chart has a long stride.
at the end of which the top speed will be considerable and therefore also aerodynamic drag. When the driver brakes, the drag will happen to decelerate, which results in a small tail in the friction circle. É isso aqui, ó. Tail, que ele diz é isso, ó. Tem um pequeno rabinho aqui no gráfico. Ele ia passar assim, mas devido a essa curva de alta velocidade, ou a essa curva com aproximação, né, feita no final de uma reta, né, em alta velocidade, o que acontece? Eu acabo tendo um pico de cerca de 1.8 Gs aqui de desaceleração. A curva em si não produz um G lateral tão grande, né? Você vê aqui, ó, cai para cerca de 0.8 por aí, tá em cerca de 0.8, né? We also observe that in left-hand cornering, the maximum lateral acceleration is higher than for right-hand cornering. This is because the two high-speed corners where more lateral acceleration is achieved due to the aerodynamic downforce are to the left. Exatamente, como eu tinha comentado também, né, ele falou que não é constante, e eu expliquei, né, até porque eu também dei uma pequena explicação, que eu creio ser o meu entendimento disso, né, que a aerodinâmica acaba auxiliando as curvas em alta velocidade, tem um auxílio, quando o veículo tem a aerodinâmica um pouco apurada, ele tem asas, tem defletor, tem não sei o que e tal, você acaba deixando esse gráfico mais largo, mas isso também depende do circuito, porque se o circuito tem, sei lá, 5 curvas para a direita e 2 curvas para a esquerda, né, com essas curvas para a esquerda sendo de alta velocidade. Então você vai ter, como é o caso aqui, né, não necessariamente nessa quantidade, mas você vê que em termos do lado esquerdo a gente tem uma aceleração lateral que se aproxima de 2 Gs, enquanto no lado direito ela até alguns valores estão lá próximo disso, mas não chegam a isso, e a maioria, a maior densidade dela está em abaixo de menos 1.8, né? Então isso mostra uma assimetria do circuito, ou seja, né, deixa eu ver aqui, vai dar outro exemplo, né? Então o círculo de tração, ele fala sobre o carro, fala se o piloto está conseguindo desempenhar, né? E também fala do circuito, de como o circuito é. Muito bom. Friction circles are useful to evaluate if drivers are using the full grip potential of the vehicle. In the following example, we look at the friction circle for two drivers go through a chicane. Certo. Eita. 2 pilotos entrando em uma chicane. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa desses gráficos depois do avião. Ok, voltamos, o avião já passou. Então, vamos aqui. Temos aqui 2 gráficos. Um piloto representado pela linha preta, um piloto representado pela linha vermelha. Certo? Então tudo começa aqui nessa seta, que é o ponto que vai até o ponto 1. Né? Os pilotos estão freando, aproximando do chicane. Né? Você vê aqui a aceleração total, isso aqui é o TPS. Deixa eu ver esse primeiro gráfico. Qual? Aqui, velocidade. Aqui é a aceleração longitudinal. Então temos aqui velocidade, ambos freiam. Está aqui momento 1, frenagem sendo feita. Momento 2, início já
no pico do contorno de curva, né? Entre o 1 e 2 inicia-se o turn-in, ou seja, está entrando na curva. No momento 2 aqui eu tenho um pico, né, de aceleração lateral. E aí eu começo a sair dessa primeira perna do S, né, dou uma leve acelerada, né, você vê que tem um leve ganho de velocidade aqui, né, e aí posiciono o carro, tô posicionando o carro para o próximo S, começo o próximo S, né, no ponto 3, né, isso tudo entre 2 e 3, agora no ponto 3 eu estou quase no pico lateral para a outra perna do S, e aí no ponto 4 eu estou iniciando a minha saída do S, né, que é o ponto representado pelo ponto 5. Agora vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Então, vemos aqui a freada, né? Olha aqui o pico de força longitudinal, né? Perceba que o piloto representado pela linha preta tem um maior poder de frenagem em relação ao piloto vermelho, né? Eles começam a contornar. A gente já vê aqui uma um leve vale, né? Um pico seguido de um vale, né? Muito característico de... Pode ser algo do sinal, mas é muito característico de um pequeno oversteer, né? Um pequeno sobresteer logo na entrada da curva, né? E foi prontamente corrigido. Mas perceba que na entrada da curva o piloto da linha negra, né, o piloto da linha preta, ele está carregando mais aceleração longitudinal e ambos estão desenvolvendo um crescimento muito semelhante em termos de aceleração lateral, né? Mas o piloto preto sempre acima em termos de aceleração longitudinal na entrada da curva, né? E aí chegamos no ponto 2, que é o pico de aceleração lateral, e aí a gente vê uma situação aqui, certo? O piloto da linha preta, ele experimenta, né, o chamado sobreesteço do meio de curva, mid-corner oversteer, enquanto o piloto da linha vermelha contorna a curva tranquilamente, entre aspas, né, e já inicia para o próximo S. E aí a gente vê aqui na linha 3, né, essa seta azul está indicando o sentido da coisa, né? Ambos estão buscando a próxima perna do S. A gente vê aqui na linha vermelha, né, eles vão vir por aqui, da linha 3, aí pega esse caminho aqui, porque eles estão entrando em uma outra curva, então o gráfico vai inverter, certo? E aí a gente vê uma pequena confusão aqui, né? Aqui a gente tem a linha vermelha, esse condensado de valores aqui, essa densidade grande de valores aqui, e a linha preta já tomando um caminho um pouco mais acelerado, né? E aí, o que seria isso aqui? Provavelmente uma saída de traseira na hora da transição entre as curvas, mas que foi segurada e foi contornada. Uma observação aqui: na entrada para a curva seguinte, o piloto vermelho conseguiu um nível de ele desacelerou mais, né, em relação ao piloto preto. Perceba que o piloto preto teve um maior nível de aceleração na entrada, né, e o piloto vermelho parece ter entrado um pouquinho antes, né. Deixa eu ver se é o que aconteceu aqui. Não, ambos entraram parecido, né. Mas o piloto preto sempre carregando mais carga longitudinal, né. Aqui a gente vê, ó, a linha preta tem um pico um pouco maior, né, seguindo. E aí os pilotos vão começar a sair da curva, né, da segunda perna do S, que é a seta da direção, é a seta em direção
do ponto 4 ao ponto 5, que é essa seta aqui. E o que a gente vê aqui de interessante, né? Perceba que aqui eu tenho esse traço lilás, ele está representando essas oscilações aqui da linha vermelha, mas que na verdade não são muito rápidas. E se você for ver, elas são quase uma reta com essa inclinação aqui. E isso é um sinal claro de subesterço na saída da curva. Ou seja, aquele momento que o piloto dá o pé para sair de curva, o carro está indo para fora da curva e ele fica brigando com o volante para trazer o carro para dentro, né? Enquanto isso, né, o piloto preto desenvolve uma aceleração lateral maior e ele tem uma transição mais suave para a saída da curva, né? Ou seja, ele consegue, eu diria aqui que o piloto preto foi mais rápido. E ele teve, mesmo sofrendo com o mid-corner oversteer aqui, ó, ele teve dois, né? Um na saída do outro S também, né? No meio da curva, inclusive. Né? Ele teve dois, mas ele conseguiu ainda assim contornar mais rápido, carregou mais aceleração longitudinal para dentro dessas curvas, mesmo que no segunda perna o piloto vermelho também tenha carregado bastante, né? E então eu diria que foi mais rápido, ele conseguiu gerenciar melhor a situação. E é interessante que a gente sempre vê aqui também no gráfico aqui que a gente tem ao lado, certo? Ó, piloto preto freou antes, a gente viu, desenvolveu menos desaceleração. Aqui ele tem menos aceleração longitudinal antes de entrar para o outro S. Aí aqui ele até tem uma desaceleração maior, como a gente viu aqui, confirmado. Isso aqui é longitudinal, tá, gente? Certo? E aqui na aceleração lateral eles permaneceram até muito parecidos, com uma leve diferença na segunda perna e na saída, né? Mas no geral estão bem próximos. O grande lance mesmo é que aqui o piloto da linha preta ele conseguiu fazer essa curva com mais velocidade para frente, né? É o que a gente diz, que o cara consegue carregar mais velocidade para dentro da curva, né? Quando você consegue ter uma aceleração longitudinal dentro da curva num nível significativamente alto em relação ao outro piloto. Qual foi o parágrafo aqui? Sim, já li esses daqui, vamos agora para cá. Vamos ver o que o Jorge diz, né? Vamos ver. Let's go through the diagram 7.6 and look the differences between two drivers. First, the later braking point for the driver that produced the black line. A gente viu isso. O ponto de frenagem está mais tarde do piloto, representado pelo traço preto, né? He's also brake harder, witnesses the higher brake Gs. The driver in black peaks at minus 2 Gs, while the red only reaches 1.65 G minus, which is considerable difference. Before any cornering, both drivers shed about 0.4 G longitudinal deceleration as speed, and therefore downforce disappear, after which lateral G start to build up. On the transition between brake and cornering, point 1 and 2, the friction circle radius is larger for the black trace. Exatamente. Ele conseguiu carregar mais velocidade para dentro da curva. Ele está dizendo que na desaceleração, o piloto da linha preta produziu 2 Gs de desaceleração, enquanto o piloto da linha vermelha produziu apenas 1,65, apenas, né? E antes da curva, ambos os pilotos share about 0.4 Gs of longitudinal deceleration as speed. Sim, entendi. Ambos tinham uma diferença de 0.4 Gs, né? Nessa parte aqui do ponto 1 ao ponto 2, eles tinham essa diferença de 0.4 Gs ao longo, né,
do contorno da curva até o ponto 2. Aí o downforce dos carros reduz consideravelmente à medida que a aceleração lateral, o G lateral, aumenta, né? Na transição de freada para a curva, ou seja, do ponto 1 ao ponto 2, o piloto preto, piloto da linha negra, né, da linha preta, ele consegue ter um raio maior, que é o que a gente viu no gráfico. No ponto 2, at point 2, where cars are steady state cornering, we see the driver in black lose about point G of lateral acceleration. This is an indication of oversteer. Aqui. Ele reduziu para 0.4 aqui. Ele vinha aqui, aí teve essa caída e voltou. Então, é assim que o understeer aparece em gráficos de G lateral, né, em gráficos de G. This is an indication of a steer, as we'll see later in this chapter. The red driver is cornering about 1.6 G and keeps a high cornering speed in the first part of the chicane. Sim, o piloto vermelho, né, representado pela linha vermelha, ele manteve um bom nível de aceleração no contorno da curva, certo? E em relação ao piloto preto, né, ele conseguiu manter aqui, não teve muitas dificuldades. There is a short space between the first and second part of the chicane, where the driver is shortly accelerating it. Aqui, ó, esse breve espaço aqui. Black is accelerating harder, and later acceleration is now changed to opposite direction. He is losing speed. He is losing less speed. And that builds up a higher steady state lateral acceleration, point 4, aqui. Accompanied with some oversteer, although less than in the first part of the chicane. The red driver, on the other hand, peaks laterally only slightly less than the black driver, but he does this at a longitudinal acceleration of minus 8g. From that point, the lateral g decreases progressively as the car grows from deceleration to forward acceleration, indicated with the purple dashed line. This is a typical corner exit understeer indication. Certo, daqui a pouco a gente pode ver esses exemplos, vamos concluir esse. Basicamente ele confirma o que eu falei, né? Deixa eu ver, o piloto da linha preta, né, acelera bastante e naquela região entre 2 e 3, certo? Ele acelera bastante aqui nessa região aqui e desenvolve uma aceleração longitudinal maior, né? Você vê que aqui tem um raio maior, o círculo dele. Ele está perdendo menos velocidade, ou seja, ele consegue uma alta aceleração lateral. Steady state, que ele quer dizer, é como se fosse constante, certo? É como se fosse steady, né? Como se fosse, ele quer saber daquele momento, né, em que ele está ali na curva, naquele momento ele consegue produzir uma alta aceleração lateral, né? É um momentâneo, né? E ele tem um pequeno oversteer, mas menor do que o primeiro, que ele está bem aqui, quase imperceptível devido à confusão aqui de pontos. Enquanto isso, o piloto vermelho, né, ele produz menos aceleração lateral, certo? Mas faz isso com uma considerável desaceleração, né? A menos 8G está aqui, né? Você vê, ó, que tem menos aceleração lateral, certo? Aqui, mas ele tem mais aceleração, mais desaceleração. Provavelmente entrou muito rápido e tentou desacelerar dentro da curva e provocando o understeer de saída. The last example, figure 7.7,
shows the friction circle for the same car on 4 different tracks. Every diagram contains data from the fastest lap performed during qualifying sections on a specific track. The friction diagram is a good tool for the engineer to get an idea about the general direction of the car's setup. The highest acceleration seen in the diagram gives a rough idea about the importance of aerodynamic downforce. The density of the point cloud is in every quadrant can give the engineer an indication about the effectiveness of asymmetry geometry settings or if either braking or acceleration off of a corner is more important. Bom, lembra que eu falei no começo? No começo não, no meio desse tópico. Eu parei e disse, olha, o gráfico serve para isso e isso. Eu disse, serve para ver como o piloto está usando o potencial dos pneus, serve para ver as capacidades do carro e serve para a gente ver como é a pista. E aí ele dá 4 exemplos. Paul Ricard, Adria, Silverstone. Olha esses gráficos aqui. Né? Olha Paul Ricard como é. Olha a concentração, olha essa densidade aqui. Ó. Né? Aqui no meio, ou seja, tem muita reta. Né? Tem muita reta, muito trecho de aceleração. Né? Eu tenho freadas fortes, mas eu tenho mais freadas onde eu não freio, não tenho mais curvas, eu não tenho tantas curvas fechadas, né? Tantas freadas assim para se reduzir, praticamente matar a velocidade do veículo. Eu tenho algumas em final de reta, como a gente pode ver na figura, mas em geral eu tenho mais transições, né? Muito interessante aqui. Tenho muitas freadas fortes. Ó, aqui sempre indo para cá e aqui sempre indo para cá. Provavelmente aqui, essa freada aqui, talvez seja desse ponto. Né? Aqui é a largada, se eu não me engano. Aí aqui a gente tem um Szinho. Diria que tem mais curvas para o lado esquerdo, né? Bastante denso aqui. Orsleben, não sei como se pronuncia esse nome, mas tem bastante aceleração, você vê bastante densidade aqui, né? Tem muitas curvas para esse lado, para o lado esquerdo, né? Acelerando inclusive, com bastante aceleração, mas eu tenho curvas para o lado direito, onde eu faço com uma frenagem considerável aqui, inclusive, né? Uma frenagem, eu tenho mais curvas para o lado direito, onde eu tenho uma desaceleração um pouco mais intensa. Aqui tenho muitas curvas onde eu faço com um certo nível de aceleração, né? Você vê, está bastante denso aqui. Aqui eu não tenho tanta densidade, tem algumas transições sim, ou seja, tem curvas que devem desembocar para algumas retas, né? Tenho um certo nível de freadas fortes, mas não é tão denso, né? Deixa eu ver, tem uma reta aqui, então provavelmente essa freada deve ser uma freada forte. E não é o que a gente vê aqui nessas outras curvas. Eu tenho essa seção aqui bem travada, creio eu, né? E aqui, mesmo que sejam trechos de bastante aceleração, eu tenho essa curva, onde eu tenho a interrupção da aceleração, né? Uma curva para a esquerda ou para a direita, né? Condizente. Adria Circuit. Eu acho que esse é um exemplo, inclusive, que ele comenta, né? Bom, o que a gente pode dizer aqui e depois verificar se a gente acertou lá com o que ele fala, né? Adria Circuit, eu tenho bastante aceleração, a pista é bastante densa aqui, muito densa, né?
eu tenho muitas curvas acelerando para o lado direito, está mais denso aqui do que para o lado esquerdo, ou seja, eu tenho mais curvas com alto downforce aqui do que deste lado, que é o lado esquerdo, certo? Tenho freadas relativamente fortes, né? Ele não é um gráfico muito cheio, né, como é o gráfico aqui do circuito de Paul Ricard, que eu tenho realmente muitas freadas fortes e faz ele ficar assim, né? E isso mostra como o Adria Circuit é um circuito que eu tenho muitas freadas fortes, mas são curvas de baixa velocidade. Se você ver, eu tenho muitas curvas, muitos grampos, né? Eu tenho, aqui eu tenho um grampo, aí eu venho aqui no final tem uma curva fechada, outra curvinha fechada, mas eu não pego tanta velocidade. Aí aqui eu tenho uma seção meio travadinha, aí eu tenho uma seção de velocidade, uma curva fechada aqui novamente, né? Ou seja, eu tenho muitas acelerações, eu tenho, né, muitas acelerações para frente, mas freadas fortes, né? Freadas fortes para curvas de baixa velocidade. Então você vê que é um gráfico que ele é muito concentrado na região de aceleração, né, que mostra as curvas de alta velocidade dele. Bom, Silverstone. Silverstone é uma pista rápida, né? Você vê aqui, que eu tenho uma pequena densidade aqui na aceleração, mas ela se espalha aqui, ou seja, eu tenho uma curva rápida, embora mais para o lado esquerdo, mas eu tenho também curvas de alto downforce no lado direito, né? E aí eu tenho uma freada parecida com o circuito de Adria, né? Muito parecida, inclusive, né? E tem uma certa transição aqui, né? Não é tão denso como a gente vê nesses outros, mas o que eu mostro aqui? Que o circuito de Silverstone é um circuito de alta velocidade, onde eu tenho muitas curvas com grande downforce. Eu tenho algumas freadas fortes, mas é menos. As curvas são feitas em alta velocidade, por isso o gráfico é bem largo. Você olha aqui, olha essa distância aqui que isso aqui foi, né? Isso aqui foi uma freada para o lado direito, né? Mas eu tenho mais curvas de alta velocidade do que. Voltando, o avião passou, a instabilidade também. Vamos ver aqui. Sim, for the Adria track, for instance, the setup changes that affect acceleration out of right-hand corner, longitudinal positive, and lateral G negative, would make more sense than changings affect the handling of the car in any other of three quadrants. O que ele quis dizer aqui? Que o car setup, né, o ajuste do carro, o balanço do carro, faz mais sentido trabalhar ele para situações onde eu tenho acelerações em saídas de curva para o lado direito. Faz sentido isso? Vamos ver. Lado direito, aqui, bastante denso aqui, bastante denso, indicating the point cloud that has the highest density in quadrant 1 upper left, indicating that this is where the car spends most of the time. Exatamente, muito denso, o carro eu passo mais tempo nessa situação aqui do que nestas, né? Muito interessante. Considering a handle point in the traction circle diagram. From this point, we can calculate the length of the vector from the sharp origin to the coordinate defined by the instantaneous lateral and longitudinal acceleration. The vector sum of these two components
is named combined acceleration and can calculate it using equation 7.1. Essa equação já apareceu, né, a aceleração combinada já apareceu nos vídeos anteriores. Ele está recitando, né, ele está citando novamente essa equação aqui. Certo? O que é que ele está fazendo? Ele está pegando um ponto aleatório no círculo de tração e está vendo a componente G lateral e a componente G longitudinal. Está aqui o círculo de tração. Aí ele dá a fórmula novamente. Agora a gente pode entender melhor o G combinado, né? De onde ele vem. Está aqui, confirmando. Certo? Ah, sim, interessante esse gráfico aqui, certo? Vamos entender uma coisa agora. Aquele plot ali no gráfico XY é diferente desse aqui, certo? Ele aqui está realmente fazendo um círculo, que é um outro tipo de gráfico, né? Um gráfico novo. Tanto que naquele, o lado direito era representado aqui, na zona negativa. Veja que agora não temos mais zona negativa, ele não vai dizer que é menos. Ele vai só dizer máximo G lateral para o lado esquerdo, máximo G lateral para o lado direito. Até porque aqui o G combinado vai sair positivo devido ao quadrado, né? Enfim, isso é uma coisa que pode atrapalhar na hora de confeccionar um gráfico desse, certo? Vou repetir. Certo? Aqui nesse gráfico aqui de G lateral, o gráfico GG plotado no gráfico XY, esse lado aqui, o lado negativo, representa o lado direito, enquanto aqui representa o lado esquerdo. Confirmando, right hand corner, né, que ele citou, é o quadrante 1, aqui. Desse lado aqui é o right hand corner. Aqui eu tenho o right hand corner saindo da curva, eu tenho aqui na freada. Então, entenda que aqui é uma nova representação do círculo de tração, mais teórica do que real, como aquela que a gente vê, tem formato de elipse e tudo aqui é mais para ficar mais bonitinho mesmo, certo? Então aqui para o lado esquerdo, máximo G lateral para o lado esquerdo, máximo G lateral para o lado direito, G longitudinal na aceleração e G longitudinal no freio. Importante para não se confundir. For a point on the friction circle with lateral acceleration of 1.10 g and a longitudinal acceleration of 0.61 g, this means that the combined acceleration equals 1.25. Combined acceleration can be calculated by the software as math channel and plotted on the time distance graph. Que é esses gráficos aqui? This graph can be particularly useful for analyzing the car's cornering potential during transient phases. It basically represents the radius of the vehicle. Instantaneous traction circle. Bom, o que ele fez aqui? A gente não visualizou o círculo de tração no gráfico XY? Pronto, agora ele vai pegar o meu G lateral, o meu G longitudinal, o meu G combinado e vai botar num gráfico, num run chart, né, que é aquele gráfico que representa um parâmetro no tempo. E aí eu vou ver como é que está durante uma volta, né, em que ponto da pista, se eu quiser no parâmetro, no domínio do deslocamento, né? E aí a gente tem esse exemplo, tá aqui o G combinado, certo? Ao longo de uma volta. E aí o G lateral ao longo de uma volta. Channel for complete... Figure 7.9 shows an example of combined acceleration channel for a complete lap. Aqui, uma volta, né? Essas oscilações de aceleração de força G ao longo de uma volta.
The traction circle and combined D are good working tools for investigating the cornering potential of a race car. Because these two tools illustrate the transient phases of the cornering sequence very well, they also can be applied for a driver performance analysis. In Chapter 8, a very simple method will be discussed, where the combined acceleration math channels are used to evaluate the grip developed by the tires. Bom, o capítulo 8 é um capítulo que ele fala de pneus. Fala bastante de pneus, é um capítulo muito interessante. E aí aqui eu vou retornar àquilo que eu pontuei, porque ele fala disso também. Que a gente viu aqui. A gente viu que o círculo de tração ele pode avaliar balanço do veículo, capacidade de pneu, e ele pode avaliar o circuito, as fases de transição de curvas, as sequências de curvas, aquela transição entre aceleração e entre frenagem na entrada e saída e aceleração na saída de curva. Ele avalia isso, ele mostra como é a característica do circuito, né? E ele também pode ser um medidor de performance, de desempenho do piloto em conseguir extrair do carro, né, o máximo do potencial dos pneus. Bom, isso é o ciclo de tração, tópico 7.2. Esse capítulo tende a ser mais demorado, né? Não vai dar para cobrir ele todo em um vídeo, como os outros, até acho que 2 dos outros capítulos dela, né? Já foram aí mais de 1h40 de vídeo. Então acho que nos próximos vídeos eu vou abordar os outros tópicos. Provavelmente vai ficar 2 tópicos por vídeo, né? Então é isso. Falamos aí do círculo de tração. Iniciamos aí uma abordagem do Slip Angle, muito interessante, certo? Acho que com isso hoje você já compreende qual é a capacidade, qual é a capacidade de um carro contornar uma curva, como eu posso avaliar isso, como eu posso avaliar a capacidade do piloto em extrair isso do carro e o tipo da pista, se é uma pista de alta velocidade, se é uma pista onde eu atinjo muitas velocidades, mas eu tenho frenagens fortes para curvas lentas, né? Ou então se é aquele circuito Mickey Mouse de retas curtas com seções muito fechadas, muitos S, curvas de baixa velocidade, né? E eu tenho o que a gente viu, o que acontece, né? Como é que o carro contorna uma curva. Eu tenho uma aproximação, eu tenho o início do piloto virando o volante, desenvolvendo o slip angle nas rodas da frente. Aí eu crio o momento do yaw, tá aqui, lembra do Lance Evolution, ou yaw, certo? Lembra do yaw. E aí esse yaw provoca o slip angle nas rodas traseiras e o carro contorna a curva, né? E aí, na hora da saída, o carro já está apontando para fora, o piloto pisa fundo e vai-se embora, né? Então isso foi os tópicos 7.1 e 7.2 deste capítulo, e acabou esse vídeo.